Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Leão. É leitura coletiva, não ressoa para todo mundo. Dá uma olhada nos outros signos, tem forte no teu mapa, dá uma olhada também nas outras leituras. Pode ter alguma coisa lá que te sirva. Não esquece, deixa aí teu comentário, te inscreve se não tá inscrito ainda. Curte, deixa tua curtida já no começo do vídeo, por favor. Isso aí ajuda a plataforma a entender que vocês gostam, né? Então oferece pra mais gente, tá bem complicado ultimamente. E até tem bastante gente reclamando aí, né? Os outros tarólogos aí também estão reclamando disso. Aliás, os produtos que eu estou usando, eu estou colocando aqui, tá? Se vocês quiserem saber, né? Quais são os decks aí, a toalha, estão aí sendo oferecidos, certo? Leitura particular na descrição do vídeo. Dá uma olhada ali, tá? Me procura se quiserem maiores informações, é bom, né, para confirmar, para ver se a leitura é para ti mesmo, para saber de outros campos da tua vida que são importantes, tá? Não sei o que é que nós vamos falar hoje, né? Se falarmos de amor, tu pode querer saber também do teu financeiro, vice-versa, tá? Também tô deixando já e tô falando nos vídeos, tem o contato aí da Joyce, uma pessoa que faz limpeza espiritual, limpeza energética, que é muito importante, né? E vocês vão se surpreender, assim, ela é muito boa, tá? Ela faz vários trabalhos em várias linhas, assim, tá? Então vocês procurem ela, ver se vocês tiverem interesse, tá aí o contato dela também, ok? É isso, gente, vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem, né? Nós começamos abril, estamos, né, entrando em abril, e vamos ver o que tem pro mês de abril, tá? Novo ano astrológico, né? Começou dia 20, no signo de Áries. Logo aí vocês também já vão sentir a energia, né? Porque também é fogo, então vamos lá, vamos ver. Tem alguma coisa de vocês com touro, tá? Porque eu ia falar de touro agora, não sei o que é. Tá? Pode ter alguém aí que ressoe isso, né? Tendo forte no mapa, tá? Dá uma olhada também nos outros signos que tu tem, né? Mas é isso, vamos lá. O mestre, essa carta, faz tempo que eu não vejo essa carta. Ela é uma carta, ela não tem número, né? Ela é só desse deck aqui, tá? Ela seria um 22, né? Vamos ver o que mais. Isso aqui é uma ascensão, tá? É meio que uma junção de eremita, sacerdotisa, mago. É uma coisa bem espiritual, assim, da gente encontrar, né? Uma paz. Me lembra muito também a carta do sol que tem aqui nesse deck, né? Que é a carta de vocês, inclusive, tá? É que tem um senhorzinho ali, né? Que tá ali com um louva-a-Deus na mão. Se eu não me engano, é Inocência o nome, né? Mas assim, ó, o que ela representa, né? É o próprio Osho aqui, né? Então, ela representa uma completude. Ele tem a lua em cima dele e a lua complementa ali, né? Como se a luz da luz estivesse fazendo a barba dele. Depois que termina, né, todo o ciclo dos arcanos maiores, na carta número 21 do mundo, nós vem essa carta aqui. Por quê? Porque quando a gente termina o mundo, o normal seria começar de novo, né? A gente volta lá pro louco, que também em alguns decks é o número 22. Então, essa carta, ela representa uma paz, né? É como se, bom, eu terminei esse ciclo e agora, ao invés de começar de novo, eu vou meditar sobre isso, eu vou, sabe, eu não vou sair, né, a louca lá pra começar tudo de novo, né, pra fazer um ciclo diferente. Não, eu vou internalizar, né, tudo que eu vivi. É como uma aceitação, tá? Mas é uma coisa muito linda. É transcendência mesmo, tá, gente? É como a gente chegar num ponto de encontrar um equilíbrio emocional, mental e principalmente espiritual. E provavelmente financeiro também, né? Porque ninguém é feliz esse completo sem dinheiro. Embora ele seja uma pessoa desapegada, né? Ele pode ser, nós não somos. Olha aí, gente, que coisa louca. Que coisa louca, né? O mestre e o louco. Quer dizer, o momento é de entender tudo o que aconteceu e deixar realmente, né? Fechar esse ciclo para começar tranquilo, né? Eu falei que aqui tinha a energia do sol, né? Da inocência. E aqui nós temos a energia da inocência de novo, né? Da fé, do acreditar, né? Que o que vem agora vai ser muito bom, tá? Então eu não tenho medo de me jogar. E aqui é se jogar mesmo, né, Lili? Ele tá no precipício, né? É aquela frasezinha clichê, né? Dá o passo que Deus coloca o chão.
Exu diz, né? Dá o passo que eu te coloco o caminho. Então, é isso aí, tá, gente? Vocês chegaram. Que bonito isso. É a carta que vem entre o fim de um ciclo e o começo de outro, tá? É uma coisa nova, é uma coisa linda, é uma coisa diferente, né? Porque é o louco, ele vem zerado. Nossa, que bonito isso. Adorei, Leão. E é um percurso bem que trouxe amadurecimento espiritual também, muito espiritual, né? O mestre. Então, te trouxe um amadurecimento espiritual, um firmamento com a tua espiritualidade, entende? E a leveza disso, né? A segurança que isso te traz, tá? Para esse novo começo. É como dizer, eu vou tranquilo agora porque eu já me conheço o suficiente, eu conheço a minha espiritualidade. Parece que não quer mais sair carta, gente. Olha só que coisa linda isso. Leão, coletivo de leão. Vou tentar... Ah, daí saíram duas. Eu já ia dizer, eu vou tentar mais uma vez. E aí vou abrir e vou puxar. Olha que caíram duas daí. Eu acho que era pra gente se concentrar mesmo, né? Nessas duas aqui, ó. Porque olha aqui, ó. O apego ao passado e um cavaleiro de fogo. Um 5 de copas e um cavaleiro de fogo. O espírito brincalhão. Aqui fala bastante disso, né? E aqui fala de uma... eu falei, né, que nós tínhamos chegado aqui no fim de um ciclo, tá? E aqui tá falando que a própria espiritualidade, né, porque o fogo fala muito disso, tá? Apesar de vocês ainda se sentirem presos de alguma forma, né, tem algumas coisas que ainda devem ser trabalhadas, ok? Aqui temos, ó, temos um quadrado ali, né, como uma moldura maior e uma moldura menor, né, ela tá, na verdade não é uma moldura, é como se ela estivesse dentro de uma caixa, né, se ela tivesse ali, tem uma caixinha ali, né, com um monte de coisa ali que ela ainda não consegue, né, se libertar, tá? O que acontece? Aqui não é é para vocês tranquilizarem, tá? Porque as coisas não são deixadas. Se tu tá vivendo um momento de tentar recomeçar, tá? De uma energia, né? De eu quero terminar ciclos, né? Eu quero deixar certas coisas que são importantes para mim, porque nós estamos falando de um 5 de água, né? De copas. Aqui a espiritualidade te diz, te tranquiliza. A gente não pode, é como te tirar, né? Tu ficou bastante tempo nisso, né? Olhando para esse passado aí, tentando resolver isso dentro de ti. Então tu não pode arrancar essa caixa assim e virar as costas e ir embora, tá? Isso não é aconselhável, inclusive. Né? É uma energia diferente, que vai te tirando aos poucos, mas é que tu não pode deixar de acreditar que tu não tem capacidade, porque do louco pro espírito brincalhão aqui, do bobo, né, que seria o louco e um cavaleiro de espadas, tem aqui um medo, né, um medo de, tá, mas e se eu deixo para trás tudo o que é tão importante para mim, né, como que eu vou ter energia para seguir em frente? Vai. Aqui é uma tranquilidade, aqui é um saber que eu posso seguir em frente mesmo carregando ainda algumas coisas, né? Porque durante o percurso elas vão acabar se organizando, elas vão acabar ressignificando. Tá? Vamos dar uma olhada. Nossa Senhora! Além da ilusão e o florescimento. É para complementar aí o que eu tinha dito. Tá? Esse aqui não tem nenhum elemento, né? No caso, tem todos, né? Mas acredita ali, a lua fala, né? Da alma, né? Então tem tudo, né? E aqui também, tá? Então é meio que uma integração, tanto de um conhecimento, quanto de uma leveza ou de um autoconhecimento, né? Quanto de uma leveza de acreditar, tá? Que tudo vai se reorganizar no momento certo. E aqui, além da ilusão, o julgamento, tá? Que é uma libertação, gente. Ele vem um pouquinho antes aqui, né? Do 21, né? É a penúltima carta do deck, tá? E o florescimento, que é uma rainha de ouros.
Lindíssimo, né, essa mensagem. Nossa, é uma libertação para vocês. Olha que um 10 de espadas, um 9 de espadas, olha ó, um 10 de espadas, aqui nesse, se a gente colocasse assim, né, ela, em vez de vir o 9 e o 10, né, parei de sofrer e me libertei de uma vez, aqui tá dizendo, né, exatamente o que eu tava dizendo aqui, tá? Não se atormentem acreditando que vocês não conseguem simplesmente fechar um ciclo, né? Ah, eu terminei realmente isso aqui, mas eu continuo sempre voltando, né? Eu continuo visitando isso, tá? Fiquem tranquilos, tá? Isso faz parte do caminho. Não permitam que essa energia aqui domine a situação, porque aqui tá dizendo exatamente isso, tá? Ó, o peso aqui, ele vai diminuir, né, com o tempo, tá? Até porque, ó, a espiritualidade, a voz interior e a receptividade nossa. Um 3 de fogo, as alta sacerdotisa e a receptividade, como tem a lua aqui. Como tem o feminino, né, a integração aqui do feminino, a alma, o inconsciente, muita espiritualidade aqui. Aqui um processo de cura muito lindo, né? Nós temos uma rainha de copas aqui, tem bastante água. Aqui nós temos câncer e peixes. Aqui nós temos a rainha, né, dos signos de água. Aqui nós temos a lua, né, que voltamos para câncer e peixes. Aqui nós temos escorpião. Aqui nós temos também a água. Então, estamos falando aí de sentimentos, né, de coisas que te atormentaram por bastante tempo. E esse renascimento aqui, né, ele é um camelo, um leão e um menino tocando flauta, né? Quer dizer, eu mudei, né? Eu olho para essa carta, eu sempre penso, né? O camelo é um bicho tão, coitado, né? Ele só vive para carregar as pessoas nas costas, né? Ele não tem mais nenhuma serventia, assim, né? Nenhuma utilidade, quer dizer, a gente passa, né? Às vezes uma vida inteira carregando um peso que a gente não deveria, né? A gente se permite, né? Se colocar em determinados lugares, porque olha como tá escuro aqui. E aí, para sair disso, a gente tem que ter uma força. Aqui temos, né, uma energia de vocês, uma força, uma resiliência, né, uma coragem para sair disso, né, para enfrentar a gente mesmo, né, os nossos medos e enfrentar os outros que nos colocam nesse lugar. E finalmente, então, eu me liberto e viro um menino ali, né, uma criança tocando flauta que tá voando, né? Quer dizer, foi um processo necessário, tá? Para que vocês florescessem. E aqui nós temos uma rainha de ouros, gente. Fala de equilíbrio, de amadurecimento, florescimento. É como renascimento e florescimento. É como ter se reinventado, né? Se reencontrado aqui, né? Eu dei aqui um reset aqui, eu me renovei totalmente, tá? E tem ainda um processo aqui, né? Ó, concessão é uma coisa de e aos poucos, tá? Não vai ser uma coisa de uma hora para outra, vai ser aos poucos se reequilibrando aqui. Nossa, muito linda essa mensagem. Ó, deixando ir e a confiança, bastante água e bastante terra. Né, temos o rei e a rainha de terra aqui, tá? Me parece, né, que nós estamos falando aqui, tá? De sentimento, né? O deixando ir e a confiança aqui, ó, é um pajem, né? E a concessão. Então, nós temos aqui ó, se nós estamos esperando, né? Aqui, né? Aqui alguém se alinhe com a gente, né? Aqui que tá dizendo isso, tá? É como se vocês estivessem esperando aqui uma pessoa, né? Tem aqui o clichêzinho, outro clichê, né? O deixar ir é que vai fazer essa pessoa se movimentar, gente, tá? Aqui, ó. Aqui vocês estão soltando, né? Tudo esse peso aqui. Aqui tem 10 espadas e aqui tem 9, tá? Então, ó, eu estou soltando o peso, eu estou buscando. Além eu tô buscando aqui em silêncio, inclusive, né? Eu tô confiando na espiritualidade, confiando que as coisas boas vão chegar pra mim, tá? Porque o experienciar é isso, né? Eu vou viver coisas novas. E daí tem se abrir mesmo, se abrir, tá? Porque é bom, porque é belo, porque é real, verdadeiro,
porque é pelo que eu sou, pela minha alma, tá? E aqui, daí, se vocês aí tiveram aí, né, estão sozinhos aí, de repente, né, querendo outra pessoa, olha aí, tá? É o viver mesmo, gente, ó, o mago, como tá uma sequência, né, ó, o 1 ali, tá o 20, né, então é se libertar mesmo, tá? Se soltar, né, e viver a harmonia, ó. Nossa, aqui tem o mago, que tem os 4 elementos, mas aqui nós temos escorpião, a água, que dá 13, inclusive, né? Que é a morte. E aqui temos a morte, tá? Tá muito forte aqui o signo de escorpião. Aqui, de novo, ó, indo com a correnteza, a confiança. Nós temos praticamente um pajem de... desculpa, um cavaleiro de ouros. E aqui um as de copas. Nossa, olha aqui, gente, um as de copas e um as de fogo. Tem alguma coisa muito linda vindo pra vocês aí, ó. Além da ilusão, E aqui a carta de vocês, né? Um 6 de fogo. Nossa, eu abri todo o deck, praticamente. Eu gosto tanto desse deck, mas ele é muito... ele é muito completo, né? Eu até vou deixar essas duas aqui, tá? É como uma libertação, tá? Vocês estão se libertando e não é, eu vou dizer assim, ó, não é uma coisa de se libertar de alguém, é se libertar de uma versão de vocês. É uma versão de vocês aqui. É como eu zerei aquilo ali, né? Eu aprendi tanto com o que aconteceu na minha vida, com tudo que aconteceu na minha vida ultimamente, que eu me zerei. É um reset mesmo que eu falei pra vocês. Resetaram aqui. Eu vou começar, né? Tem algumas coisas que eu carrego comigo, óbvio, né? Isso aqui só se tu perder a memória, né? Aquela coisa bem catastrófica, assim, tá? Mas não é esse o caso. É uma energia, entende? É uma energia de eu só vou carregar aquilo que realmente eu não tenho condição de deixar, porque tem coisas que são assim, né? Até porque aqui tem a energia de leão, né? A energia de fogo, né? O espírito brincalhão aqui é aquela coisa do eu vou me jogar para essa nova versão minha. E isso aqui é um destrave, tá? Pro florescimento, né? Então, é uma libertação de padrão, de comportamento, é uma liberação de equilíbrio, além da ilusão, ela fala, né, de enxergar as coisas como são. Então, eu aceito, né, que eu tenho aqui coisas que eu não... Eu parei de lutar aqui contra os meus sentimentos, né, acreditando que se eu não deixasse aquele 8 que tinha ali, né, um 8 de copas, se eu não deixasse isso pra trás, eu não ia conseguir passar por isso aqui. Pode. Vai levar alguma coisa ainda? Pode. Vai largando aos poucos, né? Aqui tem uma coisa de surpreender, inclusive, quando tu dá esse passo aqui, quando tu cria a coragem aqui, tá? Pra carregar aí, né? Conseguir organizar isso dentro de ti, tudo muda. Deixa eu cortar. Leão, coletivo de leão. Entende? Tudo muda dentro de ti, inclusive. Tu vai ter uma nova visão disso, né? Uma coisa além da ilusão. Tá? A nova visão aqui é o dependurado, né? Então, é bem aquela coisa que é o que vem antes da carta da morte, né? O 12, é aquela coisa do agora eu vou ver os dois lados da coisa, né? O lado bom e o lado ruim, porque o dependurado tá morrendo, né? Então, ele morre e daí vem a temperança e o diabo. Quer dizer, eu vou saber, inclusive, organizar isso, né? Na minha vida, né? O meu lado bom, o meu lado ruim, o lado bom e ruim das outras pessoas, do que me machucou, do que eu vivi. É aceitação mesmo, gente, tá? Se aceitar, se reorganizar. Muito linda essa mensagem. E isso aqui vai te colocar, porque nós temos uma rainha de ouros aqui, em toda a tua vida, tá? Em todos os sentidos da tua vida, tá? Financeiro, né? Emocional, porque nós temos a rainha de copas ali, né? Olha aí, ai, amassou a carta sem querer. Nós temos aí um rei de espadas, embaixo do mestre. Energia de signos de água, de ar. Ó, olha, eu falei aqui, né, que tinha um deixar ir aqui escondido em algum lugar, né? Que esse deixar ir ia aparecer aí um rei de... E ele tá aqui, se eu não me engano, não é? Não, é do outro... Ele tá embaixo dela mesmo, tá? Aqui pode ter a energia de outra pessoa, tá? Ou né, desse 5 de... Esse 5 de copas aí, né? Ele pode... ele pode estar falando de alguém, tá?
Ai, Jesus. E ela virou. Aqui tem, né? Eu ia falar, né? De uma energia diferente aqui, tá? Porque é diferente da de vocês, né? Porque nós abrimos com um mestre, é difícil dizer aqui, dizer que é a mesma pessoa, né? Que tem essa coisa aqui espiritual tão linda, tão forte, tá? Que vocês estão agora vivendo, né? Nessa nova etapa da vida de vocês. E aqui é um rei de espadas, né? Que que fala, né? De uma pessoa muito justa, muito coerente, muito correta, mas é muito fria também, né? Que age muito no racional, tá? Então, ó, essa energia aqui, né, ela deveria, né, ou se esperava, vocês esperavam, né, que essa energia, pode ser homem ou mulher, tá? Que essa energia fosse um rei de copas, né? O que já não é muito bom, né? Porque os reis, eles têm, como eu falei, né, tem a racionalidade, tá? E esse aqui é o rei do receber, né? Mais do que a rainha do doar. E aqui nós tínhamos uma rainha, então essa rainha, ela fala de toda, olha aí o 14 aí, ó. Essa rainha que fala da cura, né, da doação, tá? Enquanto que esse aqui fala de cura também, né? Mas ele recebe, né? Ele, na verdade, eles se complementam por isso, né? E aqui nós temos a energia de uma pessoa que tá, se ainda, tá? Olha a diferença disso aqui, né, gente? Tá ainda em processo, tá? Tá em processo e pelo jeito vai demorar um pouco, né? Porque ele ainda tá de costas ali. Mais água, né? Ainda está se protegendo disso, né? Ainda está num processo aqui, porque aqui tem fogo, um 9 de paus. E o 9 de paus é uma luta ainda, né? E essa carta, ela fala de alguém que ainda está tentando se defender, né? Que ainda, e aqui o racional, né? Ele não tá olhando para o emocional, ele tá tentando se manter firme ali, tá? Mas, se apareceu na energia dessa pessoa um rei de copas atravessado, é porque ele existe, né? Essa energia está nessa pessoa, tá? Não é uma energia ausente, porque senão ela não apareceria aqui, né? Ela é uma energia que está em processo de maturação, digamos assim, tá? Essa pessoa aqui ainda não se equilibrou, né? Isso aqui, essa carta fala de equilíbrio, ainda mais assim, tá? Aqui, ó, o apego ao passado, veio um rei de copas atravessado. Nossa. Vejam, sempre observem, né? Enquanto vocês estão numa energia, né? De eu vou começar outra coisa. Isso aqui é uma energia inferior, né? É uma energia que vem, o que vem antes, né? Anterior. Inferior não no sentido de ser melhor ou pior, né? É alguma coisa que ainda não chegou, tá? Uma coisa que tá em processo ainda. Né? Quer dizer, ainda estou. Aqui tem uma coisa super espiritual, aqui tem uma coisa super racional. O rei da racionalidade. Aqui temos uma coisa do eu vou confiar, eu vou acreditar. Aqui tem uma coisa de eu não confio em ninguém, eu estou em luta. Eu estou preso aqui numa batalha que não termina nunca. Né? Mas tá no fim, né? Porque nós temos o 10 depois. Na verdade, eu ainda estou me segurando aqui nesse lugar, porque o 10 é um peso que a gente pode largar. Então, essa pessoa aqui, ela logo vai entrar, a espiritualidade vai colocar ela, tá? Eu falei ali, né, que tinha o clichê do deixar ir, né, para que a outra pessoa se movimentasse, entendesse, né, que ela tem que fazer uma reavaliação, tá? E aqui o apego ao passado, ó, tem um rei de copas atravessado. Então, o espírito brincalhão, a energia de vocês de eu vou me jogar mesmo, eu vou viver outras coisas, eu vou cuidar de mim, entende? Eu vou cuidar de mim. Eu vou olhar para mim aqui e ver o meu valor, o meu amadurecimento, tudo que eu tive que passar, né? E entender que se tem aqui alguma coisa, e parece que tem, né? Porque nós vimos água aqui em todo o deck aí, tem alguma coisa aqui que eu estou esperando de alguém, esse esperar aqui, eu tenho que saber, né? Que essa pessoa também vai chegar nisso.
né? Porque o além da ilusão é o julgamento, né? E o julgamento sempre tem, né? Os dois lados, sempre tem as duas versões. Para que tudo, né, se organize, é importante que a outra pessoa também chegue nisso aqui. Nossa, assim, gente, que coisa linda isso, né? Ó, eu acho que nós estamos falando de alguém que vai olhar para vocês, tá? Além da ilusão, olha aqui, tá? Vai olhar para vocês de uma maneira totalmente diferente agora. Por quê? Porque vai ver em vocês, né, esse florescimento. É como enxergar em vocês de novo, sabe? É como eu já te conhecia, mas eu não lembrava mais dessa tua versão. É isso, entende? É uma coisa tipo olhar com outros olhos agora, né? Pode ter, é muito provável aqui, né? Ó, nós temos um 6 de copas. Nossa Senhora, olha aqui, gente. A rainha saiu 2 vezes. A torre, eu ia falar, provavelmente teve um... Nossa. Ai, meu Deus, não sei por que eu me surpreendo ainda com o tarô. Olha isso aqui, gente. Olha o que eu falei aqui, né? Aqui, além da que eu falei, né? Além da ilusão, era uma nova visão, né? Que era o dependurado aqui nesse deck. E que era a energia, pensem, né? Que nós estamos falando aqui da energia de outra pessoa, tá? E essa pessoa está olhando agora, como tem energia de escorpião aqui. Outra carta, tá? Aqui tem, na torre nós temos Áries também, tá? É energia, tá, gente? Pode ter no signo de vocês, da outra pessoa, pode ser em casas importantes que vocês nem lembram, não sabem, né? Se vocês não conhecem o mapa de vocês ou de outro alguém. Ou pode ser só energia, porque nós estamos falando, né? Por exemplo, agora nós estamos com o Sol em Áries, tá? Áries e Escorpião. Aqui nós temos energia dos signos de terra. Nós temos 2 vezes, né? Uma rainha de ouros. Mas, enfim, as cartas estão as mesmas que já tinham aparecido ali, tá? E aqui, né, nós temos um 6 de copas. Quer dizer, eu estou olhando de novo para essa pessoa, né? Talvez eu tenha visto ela há muito tempo, eu tenha me esquecido, tá? Nesse rompimento aqui, eu tenha me esquecido, né? De quem era essa pessoa, né, para mim, tá? E aqui, olhem bem, né? Eu falei aqui, além da ilusão, e aqui é uma pessoa olhando por outro ângulo para a situação, tá? E a energia de vocês é além da ilusão, né? Eu já passei lá, eu já passei por tudo. Eu já passei pelo julgamento aqui. Eu já entendi o que é meu, o que não é, o que é justo para mim, o que não é justo. E a própria espiritualidade já pegou e já te colocou no teu trono aqui, tá? Já disse pra ti, ó, agora talvez vocês ainda estejam presos, né, por causa dos sentimentos, energia, tá? Pode ser aqui. Como eu disse que tem muita lua aqui, então é bem possível que tenham vocês, meninos aí, tá? Estejam se identificando com essa leitura, por quê? Por causa da integração do yin, tá? Da lua, né? Do seu feminino, tá? Isso não quer dizer nada além de energia, tá? Que nós temos que ter em equilíbrio, né? E aqui fala, né, de equilíbrio, tá? Vocês, como é uma carta do signo de água também, né, de escorpião, aqui peixes, né, então tem bastante água aqui, tá? Vocês podem ter vivido aqui, né, nesse redemoinho aqui de sentimentos muito tempo, tá? E agora vocês estão voltando pro prumo, tá? Pro equilíbrio de vocês. Aqui o florescimento e a rainha de pentáculos. E, ó, e a espiritualidade. Nossa, olha aí, gente. 3 cartas de escorpião saíram. Aqui tem, ó, um 6 de espadas, um pajem de pentáculos, o 3 de copas, de novo, né, que apareceu aqui. Aqui a celebração. É uma renovação, tá? É uma renovação para vocês. Né, como... Agora eu vejo as coisas de uma maneira tão clara, porque ela tá num lugar alto ali, né? Então, essa energia de vocês aqui, tá? A energia de vocês mudou completamente. Ou está mudando, tá voltando, né? Porque vocês são fogo. E nós temos muita água aqui, vocês ficaram muito tempo presos
nesse redemoinho aqui que eu falei. Aqui, sabe? Uma coisa de ficar remoendo aquilo ali. E agora vocês estão voltando para casa. Voltando pro lugar de vocês, né? Pra terra de vocês, tá? Ainda que levando ainda algumas coisas. E isso não tem problema, é isso que a mensagem quer dizer. Tá? Tenha consciência de que a gente não é só um elemento, a gente é todos. Então a gente tem que aprender a organizar eles dentro da gente, não se tentar se livrar, né? Tá? Tem espada, tem todos os elementos aqui. Nós temos mais um de água, né? É câncer, tá? E temos aqui uma mudança, tá? Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar aqui, ó. Ela vai se movimentar porque ela vai enxergar o lugar de vocês aqui, tá? Ó, isso aqui, olha aqui, um 6 de copas. E um 4 de espadas. Um 5 de ouros, um 7, nossa senhora. Olha aqui as cartas aqui. A alta sacerdotisa e o julgamento. Peixes, câncer e peixes e escorpião. Julgamento de novo, ó. A libertação, tá? Olha, o mundo, o rei, um 2, ó, um 2 de copas, um rei de fogo, uma carta aqui de vocês, né? Ali tem até um leão ali, tá? E um 8 de copas. A energia dessa pessoa aí, tá? É de um movimento, tá? Que até depende um pouco de vocês. Mas é isso aqui, essas duas cartas, né? Elas estão se repetindo aqui no fundo do deck, né? Uma rainha de ouros. Ela fala muito de independência emocional, financeira, né? Psicológica, tudo. Ela tá ali em equilíbrio, tá? E amadurecida, né? Estável. Tudo isso que a rainha de ouros fala. Ela fala de amor próprio, de saber o seu valor, de saber o seu lugar, de saber das suas capacidades. E era preciso tudo isso acontecer na vida de vocês, para que vocês chegassem nisso aqui. O que é isso aqui? Tá? É isso. Vocês estão entendendo tudo. Apesar daqui, né? Aqui parece uma coisa, parece não, é uma coisa completamente oposta, mas é a leveza de saber tudo que eu sei e conseguir seguir em frente, entender as coisas, organizar dentro de mim aqui, né? Tudo o que eu carrego e que eu ainda não consigo deixar para trás, mas mesmo assim eu sigo em frente, mesmo assim eu me arrisco, mesmo assim eu confio, confiança, né? Confiança que a espiritualidade vai... E a espiritualidade está entregando, porque um cavaleiro de fogo fala disso também. Da espiritualidade vir cheia de alegria, de energia, né? Porque ela quer que tu faça esse processo aqui, essa transição, tá? Olha, gente, tem uma coisa aqui, tá? De uma demora. Vai existir um movimento dessa pessoa, tá? Pode vir até de uma maneira meio abrupta, né? Por quê? Porque ela não consegue, né? Sair disso aqui, né? Ela vem e... mas pode demorar ainda, tá? Porque olha aqui, ela ainda tá ela começa com um rei de espadas e termina com um 4 de espadas, né? Quer dizer, eu tenho que me curar disso, tá? Ela pensa muito nisso, né? Pensa muito em vocês, essa pessoa, tá? Só que ela tem que mudar, né? Ela tem que... O carro, ele fala de luta também, né? Porque é uma carruagem, né? Então, antigamente, né, se usava para as arenas ali, né? Então, é uma coisa muito de entender, tá? Como é que eu tomo as rédeas da minha vida aqui, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho que saber, né, da minha responsabilidade, né, em relação à minha vida, tá? Aqui nós temos até, eu falei aqui que vocês estavam curando crenças de vocês, né? Até de infância, né? Porque o bobo é, né? Uma criança, né? No tarô ele é quando a gente nasce, né? A gente vem zerado, a gente vem para viver tudo, né? Então, aqui fala, né? A lua ali fala de vidas passadas, né? Então pode
tá falando aqui até de coisas kármicas, né? Que vocês tiveram que lidar nessa vida. O julgamento também pode estar falando disso, tá? Então, mas isso está sendo vencido, isso está sendo pago, está sendo queimado, né? Se era karma aqui, pronto, transforma, né? Muita energia de escorpião, e a energia de escorpião traz a transformação, tá? Né? O fechamento de ciclos kármicos, inclusive, pagamento disso. As copas falam muito de passado também, tá? E aqui, essa pessoa também, só que ela ainda vai demorar, né? As copas demoram aqui, e aqui nós temos copas também. Câncer é um voltar para dentro de si, assim, e mergulhar, gente, também, tá? Então, nós temos muitos sentimentos aqui sendo trabalhados, temos uma pessoa que vai ter que, inclusive, aqui pode ter uma coisa de pai, né? O carro aqui, tem reis aqui, tá? Uma coisa mais paterna, né? De lidar, tá? Com figuras, né? De como eu via meu pai e agora eu acabei me tornando ele também, né? Eu acabei trilhando o mesmo caminho, mas isso não é bom, né? Porque olha aqui, tá? Eu tenho que trabalhar mesmo os meus sentimentos e essa pessoa tá resistindo a isso, ainda, tá? Ainda, né? Porque o fogo sempre fala de espiritualidade e transformação, tá? Eu estou resistindo a fazer isso, mas aqui tem uma coisa de não vai ter jeito, né? Senão isso aqui cada cavalo vai para um lado aqui, eu vou ficar sem nada, porque ele não tem rédeas, ele tá se equilibrando, então vai chegar o momento, tá? Eu vou me ver aqui numa encruzilhada até porque essa pessoa aqui, ela não consegue parar de olhar para o passado, né? No que diz relação, no que tem relação aqui com vocês, tá? Ela tem que curar aqui, tá? O seu passado pode estar, olha aqui, pode estar muito relacionado, tá? A sentimentos, né? De frustração, de abandono, tá? Aquela coisa de eu não tenho merecimento de nada melhor. E isso aqui tem que ser curado. É uma pessoa que aqui fala de cura, né? E veio atravessado no apego ao passado, ó. 5 e 6, tá? Então, essa pessoa, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que entender aqui, tá? E trabalhar muito isso. Aqui, a lua de novo, ó. Todas as fases da lua aqui, né? Eu vou ter que trabalhar muito na minha alma, no meu espiritual, olhar pro meu passado aqui, né? Aqui ela tem um monte de oferenda, um monte de coisa na mesa. E aqui ela tá olhando pra trás, né? Tem uma velhinha na mão ali. Quer dizer, eu tô revisitando aqui as coisas para organizá-las, tá? Tem uma coisa de bastante material aqui também. Porque, ó, porque aqui tem um as de pentáculos. Então, talvez eu trabalhe demais aqui, né? E não consiga, né? Muita coisa, porque temos um 5 aqui, tá? Mas eu tenho que trabalhar outras coisas aqui, né? Nós temos um 7 de copas. O 7 de copas é uma carta da indecisão, da dúvida, do medo, todas as coisas ruins, né? Eu nem lido com os meus sentimentos porque todas as copas estão viradas para baixo, então eu nem sei o que tem aqui dentro. Eu não olho para isso, tá? Eu continuo aqui até me sentindo uma pessoa infeliz aqui, né? Triste, abandonada. Ninguém me entende, nem eu me entendo, na verdade. Né? Mas ali tem uma chave e a porta ali, né? Seja para entrar ou para sair desse lugar, tá? É só uma postura, né? Tá? Mas, inclusive, essa pessoa, por isso eu disse que pode demorar bastante, tá? Então vocês sigam a vida de vocês, tá? Um 5 de espada, uma alta sacerdotisa e um julgamento. Um pajem, um 9, olha, gente, ó, até chegar no mundo ali, né? Um pajem de paus, tá? E daí ele vira o rei, né? Eu não sei, tá? Aqui, e nós vimos ali no outro deck ali um rei, aqui, né? Aqui, ó. Um rei de pentáculos, um 2 de copas e um rei de paus, tá? E termino com 8 de copas, né? Então, vocês também talvez tenham idealizado essa pessoa e ela a vocês, né? Só que, aqui era outra carta, né? Essa.
Só que temos aqui, tá, a importância desse além da ilusão aqui, tá? E o importante é o que tá acontecendo contigo, tá? Se tu tá esperando outra pessoa, a outra pessoa tá no processo dela e aqui sabe Deus o que vai acontecer. Essa é a realidade, tá? Vocês querem saber mais? Consulta particular, venham confirmar, né, se essa leitura é para vocês, tá? Porque daí a gente pode ver com mais profundidade aqui, né? Mas com certeza, mais certeza, né? Se é para vocês ou não, tá? E o que que é para vocês? Só que aqui tá falando de uma separação, tá? A separação da energia aqui, né? Vocês conseguem passar por isso, tá? Vocês já estão conseguindo, se já não conseguiram. Enquanto tem outra pessoa que ainda vibra na mesma energia que vocês, tá? Então, tentem se afastar disso, tá? Não se deixem pegar aí nessa armadilha, né? Porque aqui o espírito brincalhão é um cavaleiro de fogo, né? Então, não deixem a energia, né, dessa saudade aí, ó, porque aqui tem saudade, ó, isso atinge vocês, ó. Aqui tem 6 e aqui tem 5, né? Isso respinga em vocês e não é pouco, tá? Então, tentem se libertar disso, né? Tentem enxergar isso, porque o julgamento é uma trombeta, gente, tá? Então tentem enxergar isso como uma coisa de eu preciso me movimentar para fora disso. Eu preciso aqui me equilibrar, viver a minha vida e o outro que siga o caminho dele. E se for pra gente se reencontrar aqui, a gente vai se encontrar, tá? Mas aqui é para vocês, tá? Se libertem de qualquer energia que prenda vocês aí, a energia dessa pessoa, certo? Porque essa pessoa já não tá mais na vida de vocês, né? Isso já tá claro. Tá bom? Aqui tem cura, né? Isso aqui serve pra vocês também, né? Aqui tem cura, tá? Boa sorte, um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.